Shalom, graça e paz, boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei qual é o horário que você vai assistir essa célula, mas nesse dia eu quero compartilhar uma palavra com você, mas antes de tudo, onde você estiver, seja no seu trabalho, seja na sua casa, onde você estiver, se você puder, eu quero que você feche os seus olhos, nós vamos orar para nós darmos início a mais uma célula e espero que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar. Espírito Santo de Deus, neste dia, Pai, nós te convidamos para estar presente em nosso meio, para estar presente, ó Pai, seja onde estiver essas pessoas, no nome de Jesus. Eu oro, Pai, pela vida daquele que está chegando do trabalho, eu oro para aqueles que estão na escola, em uma faculdade, seja onde eles estiverem, na casa dele, meu Pai, eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa alcançar a cada um deles, em nome de Jesus. Nós, como sacerdotes, como homens e mulheres de Deus, nós te convidamos, Espírito Santo, fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Sinta-se à vontade em nosso meio. Nós reunimos, ó Pai, nesses lares, nessas casas, para aprender, para ouvir mais do Senhor. Então fala conosco neste dia, Pai, no nome de Jesus. Você que pode, louve ao Senhor com essa música. Cante ao Senhor se você não teve uma oportunidade. É a hora de você adorar Ele. Amém? Adore ao Senhor onde você estiver, adore ao Senhor, não cesse de entregar louvores a Ele, que o nome dEle seja engrandecido através de cada palavra que sair da sua boca, em nome de Jesus. Pois este é o momento de você falar com Ele, e vai chegar o momento dEle falar com você nessa noite, neste dia. Então não se cale diante de Deus nessa hora. Declare a Ele que as muralhas vão cair, porque você tem fé para passar por circunstâncias, para passar por qualquer situação. Hoje Deus quer tratar a sua fé e vai falar ao seu coração, em nome de Jesus. Você que pode, dar um aplauso ao Senhor aí no seu lugar, engrandeça o nome dEle. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês neste dia uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Hoje nós vamos falar sobre caminhar no propósito. Caminhar no propósito exige muito da nossa fé. Caminhar no propósito é estar triste, mas saber que Cristo é a sua alegria. Filipenses 4:4. Caminhar no propósito é estar abatido, mas saber que Cristo é a sua força. Filipenses 4:13. Caminhar no propósito é estar em meio à adversidade e saber que tudo está no controle de Deus. 1 Crônicas 29:12. Caminhar no propósito é sentir dores, mas declarar Isaías 53:4. Caminhar no propósito é estar em meio à tempestade e saber que Ele acalma o mar. Seja qual for a tribulação, seja qual for a guerra que você está passando, caminhar no propósito é saber que Deus vai acalmar a tempestade. E é sobre isso que nós vamos falar. Essa passagem
nos relata que Jesus andou sobre as águas. Então você que pode aí, pega a sua Bíblia, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte e foi orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos ao barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aqui nessa passagem, Jesus veio tratando com os discípulos, em específico a Pedro, pela falta de fé, pela situação, pelo momento que ele estava passando. Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre ali, a primeira multiplicação dos pães e peixes. E mesmo assim os discípulos continuavam com o coração endurecido, com o coração sem entender o propósito de Cristo. E aí, diante dessa situação, ele começou a realizar um outro milagre diante dos discípulos. E o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês aqui é logo no versículo 22, que diz que Jesus compeliu os seus discípulos. A palavra compelir significa empurrar, fazer a pessoa aceitar aquilo ali à força. Os discípulos não entraram no barco pela vontade própria. Entraram porque Jesus obrigou, empurrou a eles, falou: vai, é agora, vocês têm que ir agora. Porque os discípulos estavam com o coração endurecido. E aí quando os discípulos entraram no barco, à força, ali, obrigado, eu entendi que quando nós estamos caminhando com Jesus, quando nós estamos caminhando com Deus, na célula, na igreja, seja onde você estiver, seja onde que você estiver caminhando com Deus, se você faz isso à força, você vai passar por uma tempestade, você vai passar por guerras, você vai passar por tribulações, porque estar fazendo o propósito de Deus com o coração endurecido, nós vamos ser compelidos, esforçados, empurrados, obrigados a passar por tempestades desnecessárias. Porque se aqueles discípulos talvez tivessem compreendido ali o milagre que Jesus tinha feito, o propósito dele, o objetivo dele aqui na terra, eles não teriam passado por aquelas guerras, eles não teriam passado por aquela tempestade, mas eles não compreenderam. Então eles foram compelidos, esforçados a passar por aquela tempestade. Então nós podemos entender que as guerras que eles passaram foram porque Jesus quis. E às vezes está assim na nossa vida. Às vezes nós passamos por guerras, por situações, porque nós não compreendemos o propósito de Deus. Nós não aceitamos a verdade que Ele tem para nós. E aí nós começamos a passar por tempestade. Mas aí no versículo 25, Jesus veio sobre as águas e ali trouxe um grande espanto aos discípulos, porque ali Jesus estava se revelando aos discípulos. Jesus estava mostrando para eles, de uma forma maior, quem Ele era, porque Ele tinha acabado de fazer um milagre
e eles experimentaram vários outros milagres, mas mesmo assim não conseguiram compreender quem era Jesus. Eles já tinham passado por uma tempestade com Jesus, e estavam passando outra, mas não conseguiram compreender quem era Jesus. E aí, quando Jesus vem andando sobre as águas, ele estava se revelando aos discípulos, assim como ele se revelou a Moisés, lá no livro de Êxodo, dizendo assim: eu sou o grande eu sou, eu sou o que sou. Jesus estava se mostrando para eles de uma forma que eles não conseguiam compreender. E eu entendo que caminhar no propósito vai te fazer ver Deus de uma forma que você nunca viu antes. Porque você está caminhando no propósito. Você está fazendo o que é certo. Você está fazendo o que é correto. Caminhar no propósito vai te gerar, vai te dar oportunidades de compreender, de ver Deus de formas sobrenaturais. Porque foi um milagre sobrenatural, continua sendo um milagre sobrenatural e vai ser de eternidade em eternidade. Porque Deus estava mostrando a grandeza dele ali na terra, diante dos homens. E vendo tudo isso, Pedro, como um homem muito ousado, no versículo 28, ele nos disse, Jesus andando sobre as águas, e aí Pedro viu Jesus e falou assim: mestre, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E qual que foi a palavra de Jesus? Vem. A única palavra que Jesus disse foi isso: vem. E quando ele disse isso para Pedro, eu entendi que não precisa de muita coisa para que o milagre aconteça na sua vida. Você não precisa de uma oração, de 1 hora, de 2 horas. Eu entendi que para que você possa caminhar no propósito com Cristo, para que você possa experimentar uma fé sobrenatural, você precisa somente de uma palavra. E a palavra vem de quem? De Jesus. Jesus disse para Pedro somente uma coisa: vem. E aí Pedro começou a caminhar sobre as águas, a fé dele começou a ser provada ali durante aquele propósito. Pedro andou sobre as águas. Embora, o interessante é que ele estava passando por uma tempestade. E aí, quando os discípulos viram a Jesus, Pedro, na ousadia dele, quis se encontrar com Jesus, quis testar a fé dele. Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas, mas a Bíblia não relata que a tempestade parou. A Bíblia não relata que o vento cessou, que as águas se acalmaram. A tempestade continuou a mesma, mas Pedro andou sobre as águas. E aí eu entendo que a atenção de Pedro estava voltada para o objeto da fé, para aquele que fazia ele caminhar sobre as águas, e era Jesus. Pedro estava olhando para Jesus, ele não estava olhando para a circunstância. E talvez você está passando por guerra, está passando por luta, mas está se afundando, porque está olhando para a circunstância. Não está olhando para Jesus, aquele que te faz permanecer de pé. E Pedro não se afogou nas águas. Ele não se afogou nas águas. Sabe onde Pedro se afogou? Na sua falta de fé. Porque se ele tivesse continuado a caminhar com fé, ele não tinha afogado. Ele tinha andado, eu não vou te especificar quantos passos foi, qual a distância que ele caminhou, mas se ele tivesse caminhado olhando somente para o autor e consumador da fé dele, ele poderia chegar ao outro lado, porque no livro de Marcos, essa mesma história nos relata que Jesus queria passar adiante. Jesus não queria ir para o barco. Marcos nos deixa esse relato muito interessante. Eu quero até ler para vocês aqui, Marcos, capítulo 6, versículo 48, diz assim: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com ele, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Jesus não queria ir para o barco, ele queria estar à frente. E os discípulos experimentaram essa tempestade, porque não deixaram Jesus passar adiante deles. Porque se eles conhecessem a grandeza de Jesus, se eles conhecessem Jesus na sua totalidade, na sua verdade, aquilo não seria uma tempestade que ia trazer medo.
não seria uma tempestade que ia trazer danos à fé deles, porque a fé deles foi testada, mas somente uma foi ousada, e foi a de Pedro. Então eu entendendo que quando Pedro começou ali a caminhar sobre as águas, Pedro foi honrado, sendo concedido a ele o poder sobrenatural. Quando você anda com Deus, caminha com Deus no propósito, faz o objetivo, faz o que Ele te pede, a sua fé vai trazer uma honra sobre a sua vida. O seu propósito, a sua caminhada, seja ela grande, seja ela pequena ou média, quando você honra o propósito, o chamado que Deus te deu, Ele vai te conceder oportunidades que você possa experimentar o sobrenatural, chegar a lugares que você nem imaginou na sua vida. Só que para isso você precisa estar caminhando no propósito. No versículo 30, Pedro reparou na força do vento. Pedro perdeu a concentração na fé. Isso nos mostra que Pedro estava próximo, mas não estava íntimo. Porque se ele tivesse vivendo a intimidade, ele andaria sobre as águas assim como Jesus andou. E olha que Pedro era um homem ousado. E aqui foi o primeiro ponto na vida de Pedro que ele começou a ter destaque. Por causa da fé dele. Por causa do chamado que estava sobre a vida dele. E o chamado que está sobre a sua vida, se ele for testado hoje, você vai caminhar sobre as águas ou você vai começar a afundar? Você vai olhar para a situação ou você vai olhar para o consumador da sua fé? Para quem você vai olhar na sua caminhada, no seu propósito? Porque tem um objetivo para tudo isso. Você não foi chamado somente para fazer parte de uma igreja, ou para ser o diferente da sua família, o diferente do seu trabalho, da sua faculdade. O objetivo é muito maior do que esse. É algo que nós não podemos explicar, só quando a gente experimenta, que a gente começa a entender qual é o nosso chamado, qual é o nosso objetivo. Você tem um propósito e você tem que caminhar, você tem que lutar por ele. E quando nós olhamos para o medo, ele alimenta o nosso adversário. O adversário de Pedro foi a falta de fé, mas talvez o seu adversário hoje não é a falta de fé. Talvez o seu adversário hoje é um vício em algum tipo de bebida, droga, seja um vício na internet, seja o vício que for. Talvez o seu adversário é uma coisa tão pequena para mim, mas tão grande para você. O seu adversário pode vir de várias situações, de várias maneiras, mas você não tem que olhar para o seu adversário, porque quando você declara a sua fé, quando você começa a experimentar dela, Deus te alimenta. E aí Ele te faz caminhar sobre as águas, Ele te faz andar por lugares sobrenaturais. E mais interessante é que no final, no versículo 32, quando Jesus entra no barco, vou ler aqui para vocês, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Jesus não precisou de uma palavra para acalmar a tempestade. Jesus não precisou de fazer gesto algum. Ele simplesmente entrou no barco. Jesus não precisa de uma tempestade para acalmar a sua tempestade, a sua tribulação, as suas dificuldades, as suas dores. Sabe o que ele precisa? Fazer o que ele fez com os discípulos. Sabe o que é? É estar no barco, é estar dentro, é estar próximo, é estar junto com você onde você estiver. E aí toda a tempestade, toda a tribulação vai se cessar sem ele dizer uma palavra. Se hoje você estiver em tempestade, em guerra, chame ele para dentro do barco, chame ele para dentro da sua casa, chame ele para onde você estiver, e eu creio e sei que essa tempestade vai passar. E talvez você está esperando uma palavra, às vezes do ministro de louvor, do pregador da noite, às vezes de uma palavra que você está ouvindo no rádio. E você vai ouvir essa palavra que você quer, mas talvez ela não vai ser necessária. Porque aqui, assim como aconteceu aqui com os discípulos, Jesus veio e entrou para dentro do barco. Ele entrou, começou a viver a situação que os discípulos estavam vivendo.
E aí o vento cessou, acalmou a tempestade, parou tudo, toda a dificuldade acabou em um instante. Então, quando nós vivemos uma fé completa em Jesus, é suficiente para acabar com toda a tribulação, com toda a guerra. Quando você vive uma fé verdadeira diante de Jesus, você é capacitado para realizar todas as tarefas que Ele te deu. Tudo aquilo que Ele colocou diante de você vai ser fácil se cumprir quando você experimentar de uma fé verdadeira, porque apesar das forças contrárias, Jesus capacita o seu povo para atingir os alvos que Ele estabeleceu. E mais interessante é que no mundo espiritual não há distância. No mundo espiritual não há uma regra de distanciamento. Seja onde você estiver, Ele pode te alcançar agora. Ele pode chegar em você em questão de segundos. Porque no mundo espiritual não há uma distância. E quando Jesus empurrou os discípulos ali para dentro da tempestade, Ele queria ver qual seria a atitude deles. Sabe por quê? Eles tinham experimentado já uma tempestade com Jesus no barco. Tinha visto Jesus fazer vários milagres. Jesus tinha acabado de fazer uma multiplicação diante deles. E eles não compreenderam. Então Jesus queria mostrar para eles ali dentro do barco que as coisas que Ele fez, os discípulos eram capazes de fazer, mesmo que eles não estivessem presentes com Ele ali no barco. E os discípulos não compreenderam. E aí Jesus teve que vir no barco de novo para ensinar. Ele teve que entrar no barco mais uma vez, com aqueles discípulos que estavam caminhando com Ele ali, lado a lado, vendo Jesus fazer grandes milagres, mas eles não compreendiam. Jesus estava dizendo para eles: vocês podem acalmar a tempestade, porque eu já te ensinei como é que faz, eu já te mostrei como é que é, eu estava com vocês, vocês ouviram as minhas palavras, mas eles não fizeram. Jesus estava falando com eles: eu te coloco diante dessa situação, você tem capacidade de passar por ela, sabe por quê? Eu já te ensinei, mas cadê a sua fé? Eu te chamei para um propósito, eu te chamei para que você realize grandes coisas, mas cadê a sua fé? Onde está a sua fé? A nova lição que Jesus queria deixar para os discípulos era isso. Seja onde você estiver, a guerra que você estiver experimentando, a guerra que você estiver vivendo, o nome de Jesus tem poder para acalmar essa tempestade. Os discípulos podiam ter usado a mesma palavra que Jesus usou para acalmar a tempestade que eles passaram um tempo atrás, mas eles se calaram, sentiram medo, não usaram da fé dele. Pedro até chegou a usar, mas não usou da forma que deveria. Se Pedro tivesse abrido a boca dele e declarado as palavras ali para o mar se aquietar, o mar ia se aquietar, a tempestade ia cessar. E talvez você está assim na sua vida hoje, está vivendo guerra, está vivendo luta, mas você não experimenta, você não ousa a sua fé. E aí você espera Jesus vir até o barco. Você espera Jesus chegar até você. Se for necessário, Ele vai. Mas primeiro Ele quer ver a sua fé. Onde está a sua fé? Para que você permaneça no propósito. Porque aqueles discípulos estavam onde que Jesus pediu. Mesmo em guerra, mesmo na tempestade, eles estavam no lugar que Jesus pediu. E aí às vezes a gente, eu já ouvi muito isso, e às vezes a gente começa a questionar coisas relacionadas à igreja que a gente faz parte, e começa a procurar um lugar que a gente se sinta bem. Você já ouviu alguém falar isso? Você tem que procurar um lugar que você se sente bem. Essa é a igreja que você tem que ficar, é aquele lugar que você sente bem. Fala para mim, os discípulos estavam vivendo um bom momento aqui? Eles estavam vivendo um momento de alegria? Não. Mas eles estavam onde Jesus pediu. E talvez você está vivendo esse momento, assim como os discípulos. Porque você não entendeu o que Jesus te falou, agora Ele te colocou no meio da tempestade para provar a sua fé, para ver se você está firme no propósito que Ele te deu. E aí você quer fugir. Às vezes você quer gritar. Deus estava se revelando aos homens mais uma vez, assim como Ele já tentou fazer no livro de Êxodo,
quando ele estava falando com Moisés, pedindo que preparasse o povo, que ele ia descer, se encontrar. E o que o povo fez? Não, Moisés, nós não queremos se encontrar com Deus. Fale Deus com você e você fale conosco. E agora Deus veio mais uma vez se revelando ao homem, e o homem teve medo de novo. Deus, ele te chamou para um propósito, para uma caminhada. Ele vai te testar de várias maneiras, mas ele quer se revelar a você. Não é o Moisés que está ao seu lado. Não é um amigo seu que está ao seu lado. Não é o pastor que está ao seu lado. Ele quer se revelar a você. Só que a sua fé não está te capacitando para isso. E hoje ele quer te chamar para um nível mais profundo para testar a sua fé. Ele quer te levar para um lugar onde você vai caminhar sobre as águas. Ele quer te levar para um lugar que, mesmo se você não der conta de suportar aquilo ali, até porque ele não vai te colocar num lugar onde ele vai abater o teu espírito, ele não vai te colocar num lugar que ele vai te matar, ainda que você passe por uma situação que você acha que está sozinho. Isaías 59, no versículo 1, nos diz que ele está com as mãos estendidas para nós. Assim como ele estava para Pedro, quando Pedro estava se afogando na sua falta de fé, as mãos deles estavam estendidas ali. Se você não consegue, agora é a minha hora. E talvez é com você hoje. Você está passando por um momento que acha que você não consegue, mas hoje ele te chama. E se for necessário, ele vai pegar nas suas mãos e vai te erguer, vai te levantar, vai te fazer caminhar juntamente com ele sobre as águas. Amém? Eu quero que você, que pode, se coloque de pé aí no seu lugar. Eu quero te convidar a orar pelo seu propósito. Eu quero te convidar para orar, para que a sua fé seja aumentada. Se o seu pé não der alcance, se você começar a se afundar, saiba que ele vai estar ali para te socorrer. Feche seus olhos aí no seu lugar. Senhor, nessa noite, neste dia, eu quero orar com cada homem, com cada mulher que está ouvindo essa célula. Meu Deus, assim como o Senhor estava ali no barco com os discípulos, assim como aqueles discípulos viram a grandeza daquele milagre que o Senhor fez, o Senhor se revelou àqueles homens de uma forma sobrenatural. Eu quero unir a minha fé com a fé desse homem, com a fé dessa mulher, para que nós possamos experimentar do Senhor, Deus. Assim como aqueles discípulos experimentaram o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Meu Deus, alcança cada homem que está ouvindo essa palavra, alcança cada mulher no nome de Jesus, meu Deus. Pai, socorre aquele que está se afundando na sua falta de fé, socorre aquele, Deus, que está se afogando nos vícios, socorre, Deus, aquele que está se afogando nas drogas, em nome de Jesus. Meu Deus, que cada um seja alcançado neste dia. Pai, que eles possam experimentar do Senhor, se for necessário, carrega eles no colo, Deus. Pois eu sei, Pai, que quando o Senhor nos coloca em um propósito, quando o Senhor nos coloca para marchar, para caminhar, o Senhor não nos coloca para nos envergonhar, mas é para mostrar que o Senhor é grande, que o Senhor pode fazer milagres, que o Senhor pode operar o sobrenatural na vida daqueles que acreditam no Senhor, na vida daqueles que acreditam no Teu poder. Meu Pai, eu oro para que o Senhor possa perdoar aqueles que estão caminhando com o Senhor com o coração endurecido. Meu Deus, eu oro para que esse perdão seja liberado nessa noite, que os Teus filhos possam entender que o Seu amor nos constrange nessas áreas, porque o Senhor não olha para aquilo que nós fizemos, o Senhor continua a nos amar da mesma forma. Então libera o perdão sobre a vida de cada um deles em nome de Jesus, Pai. Que hoje, Deus, assim como eu aprendi, os céus estão abertos para que a nossa fé seja renovada. Meu Deus, a nossa fé venha ser fortalecida nessa noite, que todo céu de bronze seja quebrado, todo grilhão caia por terra em nome de Jesus, Pai. Mas que nessa noite
nós possamos trazer o Senhor para o barco, nós possamos trazer o Senhor para perto de nós e ver a tempestade se acalmar em nome de Jesus. Meu Deus, que o nosso coração seja trocado, esse coração de pedra, por um coração de carne, para que nós possamos, Deus, compreender o propósito, o chamado do Senhor que está sobre a nossa vida. Assim eu oro por cada um desses que estão ouvindo, que estão participando dessa célula. Meu Deus, que nós possamos estar olhando para o objeto da nossa fé, que é Jesus Cristo, e nós possamos experimentar o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Assim eu oro por cada um. Amém e amém. Antes de nós terminarmos a nossa célula, eu quero orar pelo quadro dos sonhos e o quadro dos amigos. Você que tem aí, pegue ele nessa hora e saiba que essa palavra que foi ministrada, os céus estão abertos em cima dela. Então é a hora de você experimentar o sobrenatural de Deus. É a hora de você andar sobre as águas. Se você estiver se afundando, é a hora de você pedir o socorro. Isaías 59:1. Lembre-se disso. A mão do Senhor está estendida para você, para te socorrer. Amém? Senhor, eu quero te entregar cada sonho, cada vida, cada nome de amigo que foi escrito nesse quadro. Eu te peço que todo impedimento seja arrancado, toda barreira seja quebrada em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos dar estratégia, que o Senhor venha mudar a nossa visão, que o Senhor venha nos dar a ousadia para ganhar cada um desses amigos, cada um desses nomes. Meu Deus, que nós possamos viver estes sonhos que estão colocados ali, e que nenhum sonho seja para nos afastar da Tua presença, mas que todos sejam para nos aproximar de Ti, para reconhecer a Tua grandeza, para reconhecer a bondade do Senhor sobre a nossa vida. Eu oro por cada sonho, cada amigo. Guarda esses nomes que estão colocados ali, Pai. Não deixe que o inimigo venha tocar essas vidas, mas que tenha anjos acampando em redor de cada um deles no nome de Jesus. Que esses nomes que estão colocados ali, nós vamos ter testemunhos vivos, que eles estarão na Tua presença, te adorando, aceitando o Senhor como único e suficiente Salvador, reconciliando. Eu creio, Deus, que esses nomes estarão diante de Ti, Pai, para contemplar a Tua face, a Tua grandeza, em nome de Jesus. Eu quero, desde já te deixar um convite para o culto de amanhã, culto de cura e libertação. Começa às 20 horas, você é o nosso convidado. Domingo pela manhã nós temos a escola dominical, às 9 horas. Nós estamos falando sobre o livro de Jó. É um livro muito interessante. Nós temos muito com o que aprender sobre a vida de Jó, então eu já te faço esse convite. Às 9h50 nós temos o culto da família. Nós vamos ter aqui um café com a família também. Eu quero te convidar a fazer parte deste momento. E também o culto de celebração às 18 horas. Você também é o nosso convidado. Venha, traga a sua família, traga seus amigos. E vai ser um tempo sobrenatural. Na terça-feira que vem nós temos a série Milagres de Jesus. E tem sido dias sobrenaturais. Eu quero te convidar também a fazer parte desse momento. Amém? Senhor, guarda cada vida que ouviu essa palavra nessa noite. Não deixe que essa semente venha a ser roubada do coração dos teus filhos, mas que eles possam viver, experimentar do que foi ministrado aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um deles, no nome de Jesus, Pai. Que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, alcance essas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom, beijo no coração, graça e paz.